É isso aí, minha gente. Vamos continuar aqui a nossa resolução da provinha da Escola de Especialistas de Aeronáutica, ano 2020.1. Já estamos aqui na nossa sexta questão, que é uma questãozinha de geometria analítica. Diz assim: sejam o ponto C e a reta S de equação S, x menos y menos 2 igual a zero, representados na figura. Então aqui ele me deu uma figura, ok? Me deu esse ponto C aqui e essa reta aqui, tá vendo? E ele me deu a equação dessa reta, que é essa aqui em cima. O que ele quer? O quadrado do raio da circunferência de centro C e tangente à reta S. Então ele está dizendo que ele vai desenhar aqui uma circunferência, cujo centro da circunferência é o nosso ponto C, e essa circunferência ela é tangente à reta S. O que é tangente? Ela toca a reta em um único ponto, tá? E aí ele pede para eu calcular o quadrado do raio desta circunferência. Bom, uma questãozinha bastante simples de geometria analítica que a gente pode fazer uso de uma fórmula para a gente calcular a distância de um ponto até uma reta. Tá? Então existe uma formulazinha bem básica que a gente calcula a distância de um ponto até uma reta. Uma vez que eu calcule a distância desse ponto até essa reta, isso teoricamente já vai ser o raio da minha circunferência. Percebeu? Porque a circunferência tem centro em C e ela tangencia essa reta em um ponto aqui, ok? Então basta eu calcular a distância do ponto à reta. Professor, que fórmula é essa? Bom, para usar essa fórmula, né, da distância do ponto até a reta, a gente precisa de duas informações. A primeira informação são as coordenadas do ponto, que é bem fácil, né? Que o ponto, a coordenada em x é menos 1 e y é 1, tá? Essas coordenadas do ponto, na nossa fórmula a gente chama de x0 e y0. E a outra informação que a gente precisa é a equação da reta, que ele me deu aqui em cima, percebeu? Né? Ela tem esse formatinho aqui, a vezes x mais b vezes y mais c igual a zero, e já está inclusive no formato ali, a gente consegue perceber com bastante facilidade que o a vale 1, né? O a é o cara que multiplica o x, o b vale menos 1 e o c vale menos 2, percebeu? Então, já que eu tenho a informação do ponto e a equação da reta, eu aplico na fórmula. Como é que é a fórmula, professor? Olha para cá. A fórmula é a seguinte: a distância do ponto C até a reta S ela é dada por uma razão. A razão entre quem? Entre um módulo. O que é módulo? Valor absoluto. Módulo de quem? Olha para cá. A vezes x0 mais b vezes y0 mais c. É isso que entra lá naquele módulo, aqui no numerador da minha fração. ax0 mais by0 mais c. E no denominador entra uma raiz de quem? A ao quadrado mais b ao quadrado. É isso que entra aqui. Tá? Então, se eu tenho a informação do ponto, né, as coordenadas do ponto e a equação da reta, eu coloco naquela fórmula, acho a distância de C até S, que teoricamente já vai ser o raio da minha circunferência. E aí basta elevá-lo ao quadrado, porque ele pergunta aqui o quadrado desse raio. Ok? Então vamos lá? Vamos tirar isso aqui, vamos coletar as nossas informações aqui. Então, ó, primeiro passo, achar quem é A, B e C. Olhando aqui para a equação da reta, eu já mostrei para você aqui quem era, né? O A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 2. Show de bola. Agora eu preciso do x0 e y0 para aplicar na minha fórmula. x0 e y0 são as coordenadas do ponto. Olha o gráfico aqui. x0 vale menos 1 e y0 vale mais 1, ok? Show de bola? Então vamos substituir agora aqui na nossa formulazinha. Vai ficar assim, ó. O A, que é quem? 1 vezes o x0, que é menos 1, mais o B, quem é o B? Menos 1, vezes o y0, que é quem? 1, mais o C vale menos 2. E aqui embaixo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Raiz quadrada de quem? De 1 ao quadrado mais quem? O menos 1 ao quadrado, ok? E aí é só achar esse valor aqui, eu vou estar achando o raio da minha circunferência. Vamos resolver aqui, né? Vou colocar aqui embaixo. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 1 também dá menos 1. E aqui eu vou repetir esse menos 2. Aqui embaixo vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Menos 1 ao quadrado também dá 1. Então vou colocar 1 mais 1, ok? Show de bola. Vai ficar assim. Aqui, ó, menos 2, menos 1, menos 4. O módulo de menos 4 é o valor absoluto,
né? Se o número que está aqui dentro é negativo, a gente troca o sinal, né? Então, o módulo de menos 4 dá mais 4, ok? Então, aqui vai ficar a razão entre quem? 4. E aqui embaixo, 1 mais 1, 2, raiz quadrada de 2. Então, está aqui. Essa já é a distância do meu ponto C até a minha reta S, que equivale ao raio da minha circunferência. Ele quer que eu calcule o quadrado do raio. Ele quer o quadrado do raio. O quadrado do raio, R ao quadrado, vai ser esse cara que eu acabei de achar ao quadrado. Aplico o quadrado aqui no 4 e no raiz de 2, 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, a gente corta o quadrado com a raiz, vai dar 2. E isso aqui vai dar 8, ok? E aí o nosso gabarito fica ali na letra C. Não vou marcar agora o gabarito, porque o que acontece? Muita gente chega lá na hora da prova, da especialista, e acaba esquecendo essa fórmula. As fórmulas de geometria analítica, muita gente acaba esquecendo, porque é tanta informação lá na prova, né? Você tem prova de inglês, prova de língua portuguesa, prova de física, né? E matemática, ainda tem que lembrar as fórmulas todas. Vira e mexe, alguém esquece uma formulazinha de geometria analítica. Na prova da EAR, em geral, a gente consegue resolver uma questão de geometria analítica sem fazer uso das fórmulas de geometria analítica. Eu vou te mostrar como é que funciona isso aqui. Volta com a nossa questão. Olha para cá. O que ele me falou, né? Que aqui eu tenho um ponto C e uma reta S. Ele me deu a equação da reta. E ele disse que vai traçar aqui uma circunferência de centro C e que é tangente à nossa reta S. Vamos fazer isso no desenho? Deixa eu tirar o texto daqui, vamos ampliar nosso desenho aqui. Então eu vou traçar aqui uma circunferência de centro em C e tangenciando essa reta. Olha para cá, essa é a nossa circunferência. E aí ele pede na questão para eu calcular o quadrado do raio dessa circunferência. Quem é o raio? É a distância de C até S. Então eu preciso calcular o raio e elevá-lo ao quadrado. Veja só, olha só que legal. Você está vendo esse triângulo aqui? Esse aqui? Você consegue visualizar que esse triângulo é um triângulo isósceles? Ele é retângulo, né? Porque tem um ângulo de 90 graus aqui, e também é isósceles, porque ele tem dois lados congruentes, dois lados de mesma medida. Esse lado aqui mede 2 e esse lado aqui também mede 2. E aqui nós temos também um quadrado que mede 1 de lado, percebeu? Tá vendo esse cara aqui, não é a diagonal do quadrado? Se isso aqui é a diagonal do quadrado, esse ângulo aqui é de 45 graus, para um lado e para o outro. Aqui embaixo também, né? Porque é o mesmo segmento. Isso quer dizer que se esse cara aqui está vindo a 45 graus aqui e aqui, ele está dividindo esse lado aqui, a base do meu triângulo isósceles, ao meio. Percebeu isso? Está dividindo exatamente ao meio. E se isso aqui é um triângulo isósceles e esta base está sendo dividida ao meio, isso quer dizer que as coordenadas desse ponto aqui no meu plano cartesiano serão os pontos médios desses dois segmentos aqui, que são os lados do triângulo. Isso quer dizer que as coordenadas desse ponto aqui são 1 e menos 1. Percebeu isso? Agora, olha só que coisa legal. Preste atenção aqui. Está enxergando esse triângulo aqui? Né? Eu preciso calcular o raio, né, do círculo, né? Esse raio aqui, e elevá-lo ao quadrado. Se você visualizar, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E eu tenho o valor dos lados dele. Esse lado aqui mede quanto? Mede 2. Consegue visualizar que mede 2? Porque a distância do menos 1 até 1 é uma distância de 2 unidades. Então esse cara mede 2, esse cateto aqui. E esse outro cateto aqui também mede 2, porque é a distância do 1 até o menos 1. E aí, o raio, né, que ele está querendo aqui, nada mais é do que a hipotenusa do triângulo retângulo. Então basta eu aplicar no teorema de Pitágoras e resolver a questão. Percebeu? Show de bola nessa visão. Então muitas questões da EAR a gente consegue resolver sem fazer uso das fórmulas de geometria analítica, usando, em geral, o teorema de Pitágoras. Beleza? Então vamos aplicar no nosso teorema aqui, quadrado da hipotenusa, que seria o raio, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu vou ter que raio ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. E aí eu já tenho o valor do raio ao quadrado, que é justamente o que ele me perguntou. Simplesmente fazendo uso aqui do nosso teorema de Pitágoras, né? E tendo uma visão ali mais da geometria plana da coisa. Então vamos voltar aqui com a nossa questão. Ele pedia exatamente o raio do quadrado, o nosso gabarito está ali na letra
C. E aí, gostou? Gostou dessa visão? Então faça isso, né? Pegue as questões anteriores das provas da Escola de Especialistas de Aeronáutica, essas questõezinhas que envolvem geometria analítica, e faça o desenho, complete o desenho e tente, né, usar a geometria plana, que lógico, tem tudo a ver com a geometria analítica, né? Afinal de contas, a matemática é única. E aí, gostou? Se gostou, deixe aqui embaixo o seu like. Um super beijo, continue assistindo as nossas resoluções e até o próximo vídeo.